Hoje pela manhã a doutora Selma trouxe uma palavra muito boa, muito importante, mostrando a necessidade que a igreja tem de fazer a sua obra missionária, olhando o homem na sua integralidade, não um ser fracionado. Assim como Deus é um só Deus, que não tem divisão no seu núcleo de personalidade. Ele é Deus, mas ele é trino, é um Deus relacional, coletivo. O ser humano, ele também é tripartite. Ele tem três partes para formar esta realidade maravilhosa que é o ser humano. Ele tem uma parte física, corpórea, ele tem uma parte espiritual e tem o relacionamento entre os dois. O relacionamento entre o espírito e o corpo é a alma, é a psique. E o homem, quando ele pecou, isso tudo despencou e ficou uma confusão. A alma tenta comandar um ser que é basicamente espiritual e não tem competência. E o homem então entra em colapso na sua mente. E todos nós nascemos endemoniados. O ser humano é filho do diabo no seu espírito, portanto, um ser possesso de obra maligna. Toda vez que há uma conversão, existe um exorcismo. Satanás perdeu uma vida que estava sob o seu domínio. Mas também todo ser humano é louco. A Bíblia nos fala que a carne produz várias coisas e dentro do homem produz o adultério, a prostituição, a inveja, o olho grande. E a última coisa que Jesus falou é a loucura. Todo mundo é louco. O grau de loucura pode variar, mas o ser humano é um ser que se encontra em desordem psíquica. E todos nós somos sujeitos a enfermidades físicas psicossomatizadas. E quando Jesus estava andando aqui na terra, percorrendo as cidades da Galileia e os povoados, ele estava curando os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. Uma das formas de paralisia é a paralisia do andar em direção ao outro. Nós somos centralizados em nós mesmos e não vamos em direção para tocar no outro, para amar o outro. Esta é uma paralisia emocional. Então, a palavra de Deus, hoje pela manhã, a doutora Selma abordou alguns aspectos desse homem inteiro e que ele precisa ser tocado em todas as áreas, no seu espírito sendo regenerado, na sua alma sendo salva do poder do pecado e no seu corpo sendo curado das doenças e das enfermidades. É um evangelho inteiro para um homem inteiro, para que esse homem seja alcançado. E o programa que foi lançado hoje foi a palavra mais ação igual a transformação. Queria que você abrisse sua Bíblia
em Colossenses, onde nós estamos aí andando devagarzinho, e parece que o Espírito Santo designou esse texto para o dia de hoje, porque é exatamente o texto que fala de palavra mais ação igual a transformação. Capítulo 4, versículos, vamos ler o versículo de domingo passado, que foi o versículo 2, e depois até o versículo 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste, como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Pai Celestial, nós nos colocamos diante do Teu trono de graça, rogando a revelação do Teu Espírito e a manifestação do Senhor na vida de cada um de nós. O Senhor sabe como tocar nas nossas vidas para que Cristo seja glorificado. É no nome do Senhor que nós oramos. Amém. No processo da oração, eu gosto muito da palavra adoração em português, porque o AD mais oração faz adoração. Adoração. Se você tirar o AD, fica oração. Se você tirar o OR, fica ação. Adoração é oração mais ação. Ou ação, oração gera adoração. Ação em oração é adoração. Nós fomos feitos para cultuar a Deus. Culto é a mesma palavra de cultura, de trabalhar na terra, de agir na cultura. Quando Adão foi criado para cultivar a terra, ele foi criado para adorar a Deus com o seu trabalho, com o seu servir. Só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Adoração é ação, e é uma ação da palavra de Deus em nós. E Paulo está aqui pedindo para que a igreja de Colossos, ou aos Colossenses, a igreja de Colossos, orasse, que ela perseverasse em oração, com ações de graças. Domingo passado nós estivemos olhando esse lado, e agora ele diz: e suplicai também por nós, porque ele estava preso juntamente com alguns companheiros por nós, para que Deus nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Eu estou preso aqui nessa cadeia de Roma, mas foi um grande campo missionário de Paulo. A guarda pretoriana, que era formada de mais ou menos 6.000 soldados, toda ela ouviu a pregação de Paulo. Ele disse: eu preguei a toda a guarda pretoriana. Muitos resultados advieram deste trabalho missionário de Paulo na cadeia. Que Deus me abra a boca para eu falar do mistério de Cristo. A mensagem, a palavra, a ação é onde você está. Você está no seu serviço,
aí você pode falar do mistério. E às vezes até mesmo sem palavra. Eu gosto muito daquela ideia que diz o seguinte: ide e pregai o evangelho. Se for necessário, use palavras. Se for necessário, use a palavra. Se não precisar, você vai pregar o evangelho, porque a palavra é ser testemunha. Não é dar testemunho. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Ainda há pouco nós estávamos vindo e eu, com um pouco de pressa, cometi um erro de direção e joguei o carro. A minha esposa, que estava do meu lado, disse: ainda bem que não é da igreja. Eu fiquei mais preocupado ainda, sabe por quê? Porque o pessoal da igreja podia me perdoar, mas o testemunho que nós temos que dar neste mundo é uma coisa muito séria. No volante, ou no andar, ou nos negócios que vamos fazer, é esta maneira de vida. Nós temos aqui a analisar algumas coisas. Esse mistério. Primeiro, um pouquinho o que é, o que você tem que comunicar. Palavra de Deus, mais ação. O que é a palavra de Deus? O Hildo já falou aqui que a palavra de Deus é o verbo que se encarnou. É Cristo. O nosso assunto é um assunto só. É o mistério de Cristo, a sua trindade entrando na humanidade, na encarnação, andando até a cruz, incorporando a humanidade nesta cruz, ressuscitando dentre os mortos e oferecendo uma nova vida àquele que crê. Deus, na sua plenitude, esvazia-se. Deus se encarna na humanidade. Um Deus homem vai à cruz. Na cruz, ele se emprenha da humanidade. Na cruz, ele fica grávido de todos os seres humanos. Na cruz, ele morre e leva a humanidade a morrer com ele. Na ressurreição, ele ressuscita e dá uma vida àquele que crê. Este é o mistério que esteve oculto. Se os poderosos deste mundo soubessem desse mistério, não teriam crucificado o Senhor da glória. Vamos olhar 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do versículo 6 até o versículo 9. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa mais interessante. Eu sei que algumas pessoas dizem que falar da cruz é leite. Falar da obra da cruz é mingau para neném.
eu quero dizer para essas pessoas que eles nunca leram 1 Coríntios. Porque de fato o apóstolo Paulo está dizendo que toda a sabedoria de Deus, ela se encontra neste vértice desses dois madeiros, o vertical e o horizontal. Aí está toda a sabedoria do céu englobando a realidade do homem. Tudo o que Deus tem para nós está em Cristo e este crucificado. Este é o assunto, porque nele está a plenitude da obra de Deus em nosso favor. Preste bem atenção no que ele disse: nós expomos a sabedoria entre os experimentados, não a sabedoria deste século. Qual é a sabedoria de Deus? Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar e ver o verso 18. 1:18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é uma piração para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, aqui está o poder de Deus. Veja o verso seguinte. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Continue lendo. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha só. Onde está a sabedoria de Deus? Em Cristo. E onde está a loucura de Deus? Em Cristo. Mas a loucura de Deus é mais forte, é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Porque Deus pré-ordenou no mistério oculto desde os tempos eternos. Satanás não sabia o que estava acontecendo na morte de Jesus. Se ele soubesse, ele não teria influenciado aquelas multidões para fazer aquele trabalho da morte de Jesus. Na verdade, quem crucificou Jesus foram os homens iníquos. Mas quem estava por trás dos homens iníquos era o Pai. Vamos ler? Vamos ler em Atos, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 22 até o versículo 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela.
varões israelitas, este Jesus Nazareno, ele não disse Jesus de Jerusalém, mas lá de uma cidade inexpressiva. Quem é? Nazaré, na Galileia, uma corruptelazinha. Ele não veio de Paris, nem de Londres, nem de Nova York. Ele veio lá da Conchinchina, lá de um buraquinho. Esse varão era aprovado por Deus, mas ele foi entregue por desígnio e presciência de Deus. Nunca culpe Pilatos, nunca culpe a multidão, nunca diga que foram os judeus que crucificaram a Jesus. Eles foram apenas agentes de um projeto de Deus. O mistério de Deus é que o homem precisava ser tratado por meio do seu filho. E esse mistério que foi oculto, se os sábios deste mundo soubessem, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas graças a Deus que eles não sabiam. E graças a Deus, porque hoje esse mistério foi revelado para nós. Vamos ler em capítulo 16 de Romanos. Romanos 16. Vamos ler os versos 25 até 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Olha só. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de quem? De Jesus Cristo. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou revelado, manifesto. Este mistério é exatamente que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando a nós os nossos pecados, mas fazendo com que eles caíssem sobre Cristo. Agora eu vou tratar um pouquinho sobre missão. Este é o mistério. Paulo está dizendo: eu quero que vocês orem por mim, para que eu nunca desvie desta pregação, porque pode correr um grande risco. Muitas pessoas sabem algumas coisas desse mistério, mas isto ainda não foi incorporado. Eles não são testemunhas. Eles sabem na cabeça, mas não sabem no coração. Vamos para o livro de 2 Samuel. Vamos ver uma coisa que aconteceu lá no livro, no tempo de Davi. 2 Samuel, no capítulo 18. Nós vamos lendo e vamos andando assim, caminhando devagarzinho, como quem faz mingau, né? Comendo pelas beiradas. Vamos devagarzinho aí no texto. Começando no verso 1. Deixa eu lembrar aqui. Absalão, terceiro filho de Davi, com Maaca, uma filha do rei de Gesur, ou Gesur, uma não israelita. Havia uma proibição
de que os israelitas se casassem com mulheres que fossem de outras nações. Isso tem todo o significado de hegemonia. Davi, na sua conquista, ele teve várias concubinas, várias mulheres, e uma delas, a mãe de Absalão. Absalão, portanto, é um híbrido, é um cruzamento, e nada é pior do que uma pessoa que não é legítima, da família real de Deus. Ele era filho de Davi, mas ele não era de mulher israelita. Isto já pesa muito, porque para os israelitas só é judeu quem é descendente de Sara. Não é quem é descendente de Abraão. Porque nós temos os filhos de Abraão que não passam pela descendência de Sara. E para os judeus, só o filho da mãe pode ser judeu. Não é o filho do pai. O pai você não sabe quem foi, mas a mãe é de origem judaica, ele é. Este Absalão é um rei intrometido no meio da realeza Saul, Davi e Salomão. Ele é um tipo na Bíblia do velho homem. É a figura da glorificação e do controle das pessoas. Absalão é o tipo mais hediondo que a Bíblia mostra. É um psicopata bem marcante e que age com muita sutileza e ardilosidade. É cheio de meandros. E ele tinha montado um esquema para tirar o seu pai do reino. Ele é todo... Você pode ler depois o que vem atrás, porque ele é um político muito mais sagaz do que Lulinha e muito mais sabido do que Obama. Ele era um cara extremamente trabalhado, talvez ele seja até um dos príncipes da iluminação, e ele estava no encalço do pai dele para acabar com Davi. Ele tinha ouvido 2 testemunhos de Aitofel e depois ele ouviu o de como é que chama? Uzai. Não Uzai perder de vista esse nome. Aitofel, por vingança de Davi, porque ele era pai, avô de Betseba, e Davi desejou a sua neta, ele deu um troco, fez com que Absalão fosse ter relação sexual com as 10 concubinas que Davi tinha deixado no seu palácio. Depois você vai ver detalhes na Bíblia que você tem que parar e ficar em cima desses detalhes, porque essas 10 concubinas têm uma tipologia com os mandamentos. E ele estava provocando uma guerra entre Deus e o homem, no deserto de Manaim. E agora nós vamos pegar aqui, vamos correr um pouquinho para ver o que significa ter a mensagem, ser o mensageiro correto. Começando no verso 1. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, 1/3 sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o outro terço sobre o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Olha bem, ele tinha mais ou menos 4.000 soldados. Davi estava acuado e fugindo do palácio lá em Jerusalém.
o filho tinha montado um esquema em Hebrom. E ele tinha criado um exército. O exército de Absalão era todo Israel. E Davi estava sozinho. Deixa eu lembrar só você uma coisa. Em 1967, quando Israel foi provocado, porque nós tivemos uma guerra em 48, nós tivemos uma guerra em 56 e nós tivemos uma guerra em 67, com Israel e os árabes. E naquela de 67, quando os árabes se reuniram, eram cerca de 30 milhões contra 3 milhões de judeus. E em 6 dias, Israel pegou uma frota de mais de 3.500 aviões em terra e não deixou nenhum avião levantar voo. Morreram mais de 100 mil soldados do mundo árabe e 700 soldados israelitas. Porque o Senhor pelejou por Israel. Israel tem uma assinatura em cima dele. Deus disse: nunca eu deixarei de te abençoar. Ainda que ainda que muitos israelitas façam parte do sistema contrário a Deus, o nome do Senhor está sobre esse povo. E Deus é muito zeloso com o nome dele. Nessa guerra que está se pronunciando e que vai acontecer dentro de poucos dias, todas as nações se levantarão contra Israel. E nós estamos assistindo hoje até os Estados Unidos vendendo as cuecas. Mas eu quero dizer para vocês que não é bom se levantar contra esse povo, porque o dedo de Deus está sobre ele. Vão perder a guerra. Juntando China e Rússia e todo mundo, vão perder a guerra. Porque este livro não pode ser jogado fora. E Israel nunca possuiu a terra que o Senhor deu para ele, que era desde o rio Eufrates até o rio do Egito, como é que chama? Até o rio Nilo. Do Nilo ao Eufrates. Tudo isso pertence a Israel. E eles nunca tiveram posse. Eles agora vão ter a posse no final, antes do Senhor chegar. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho. Ele estava sendo perseguido, o exército era grande, e Davi botou 3 capitães, eu não vou entrar nesses capitães aqui agora, eram os parentes dele, Joabe e Abissai, e um outro que era Zeruia, era uma irmã de Davi, viu? Quando você encontrar essa Zeruia aí, é uma irmã dele que era muito fofoqueira. Ele às vezes diz assim: o que eu tenho contigo, filho de Zeruia? E ele dá umas... E tem o Itai, que é um geteu. É um camarada que ficou com Davi, que foi muito fiel. Ele era um filisteu. Ele foi muito fiel a Davi. E esse cara não vendeu a sua alma. Porque tem muita gente que vende a alma quando há traições. Mas eu não tenho tempo, meu pai. Vamos embora. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque, se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que a cidade nos preste socorro. Davi estava dizendo, ele estava com 56 anos, ele disse: vamos dividir em 4 grupos, vocês vão para cá, para lá, e eu vou com vocês. E o povo disse: não faz isso, porque você é muito especial, você vale mais do que 10.000. Isso foi a briga que já tinha dado lá com Saul. Saul mata 1.000, Davi mata 10.000. Isso já deu uma divisão do reino. Agora
estão dizendo, Davi vá ali, porque Davi é um tipo muito parecido com Cristo. É um tipo muito ligado à pessoa de Cristo. Fica aí quietinho. Mas que foi Davi, diz o seguinte, verso 4. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Continua. Deu ordem o rei a Joabe, e a Abissai, e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada. Olha, o povo de Israel não sabia lutar como os soldados de Davi sabiam. E o próprio bosque foi uma emboscada para o povo. E eles morreram muitos. Os soldados de Davi não teve perda. Quando Deus assina uma coisa, Ele vai com aquele que vai lá. Você vai debaixo da minha. Continue. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Uma mula montada no mulo, olha o que deu. Absalão era um estúpido, que queria o governo a muque. Montou no mulo, mas Absalão tinha um cabelo muito grande. Quando cortava o cabelo de Absalão, lá na Judite, houve a inauguração do Salão da Judite essa semana. Quando cortava por ano, o peso do cabelo de Absalão pesava 3 quilos. Ele tinha muito cabelo. Ele era um homem perfeito, bonito, não tinha defeito da planta do pé ao ápice da cabeça, diz a Bíblia. Era lindo. E isso já é o grande perigo. Lúcifer era lindo. O perigo do orgulho está exatamente aqui na beleza. A beleza é um perigo. É por isso que eu descobri que maridos bonitos casam com mulheres feias e mulheres bonitas casam com maridos feios. Foi por isso que minha mulher casou comigo. Que é menos trabalho, dá menos traições. Absalão entrou debaixo de um carvalho e a cabeça ficou presa entre o céu e a terra, e ele ficou pendurado. É engraçado esse negócio pendurado entre o céu e a terra, e eu quando for levantado da terra, fica engraçado, não fica? O homem velho tem que morrer. Tem que morrer. Vamos lá, continue. Eu preciso terminar hoje, e o tempo que me deram aqui já acabou. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: viste-o? Porque logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Olha só, por que você não matou esse cara logo? Você viu o cara pendurado. Mas ele vai dizer uma coisa muito interessante, verso 12. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me passassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão.
se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Na hora que se ele tivesse matado, até Joabe ia dizer assim, bem que eu falei, não era para matar. Porque é sempre assim, a gente fica sempre do lado do mais forte. O mais fraco vai sofrer. E o rapazinho fez certo, não ter matado. Vamos lá. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens, que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Pera. Um dardo não seria suficiente para matar? Por que 3? E por que depois de 3 dardadas, ainda tem 10 moços enfiando faca no cara? Quantos são os mandamentos? O que a lei diz? Porque eu, pela lei, estou crucificado para a lei, não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que tem que acontecer com eu? O que é 3? Por que 3 dardos? Quantos são os membros da Trindade que estão envolvidos na salvação do homem? E esse coração velho tem que o quê? Tem que morrer, pendurado entre o céu e a terra. Esse velho homem, criador de caso, ambicioso, que quer passar os outros para trás, que cria problema, esse velho homem tem que morrer. Qual é a boa notícia do Evangelho? O mistério que esteve oculto desde os tempos eternos. Qual é o mistério? Que em Cristo Deus estava crucificando a humanidade. E que em Cristo Deus estava dando vida à humanidade. Uma nova vida, um novo homem. O velho homem foi crucificado, o novo homem foi ressuscitado juntamente com Cristo. Qual é a boa notícia? Esta é a notícia de que Absalão morreu. Agora vamos continuar o texto. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Agora o povo não precisava mais matar ninguém, porque Absalão, o centro, o cerne da rebeldia, estava morto. Quando o homem velho morre, não precisa mais guerra. Ele morreu, acabou. Agora vamos ter paz. Você sabe o que significa Absalão? Meu pai é a paz. Abi, Shalom. Agora nós vamos ter paz. Morreu o homem velho, agora vamos ter paz com Deus. Justificados, pois, temos paz com Deus. Como é que uma pessoa pode ser justificada? Se morrestes, justificado estais. Essa é a mensagem não é outra. A mensagem é a mensagem da cruz. É a loucura de Deus, é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. Agora, quem vai dar esse recado? Vamos para frente. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e o levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. É Israel contra Davi. Davi estava sozinho. Agora Israel fugiu, cada um para a sua casa, morreu o problema, morreu o criador de caso, e o povo fez um montão de pedra. Jogou pedra em cima de Absalão. E está lá ainda hoje a sepultura de Absalão. E está outra coisa que Absalão construiu, sabe por quê? Vamos ver o texto. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia:
filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Você vê, ele teve 3 filhos, mas os 3 filhos morreram. E ele construiu um monumento para ele. Todo sujeito que gosta de monumento, é preciso ter cuidado com ele. Que gosta de perpetuar o seu nome. E quer ser reconhecido. É perigosíssimo. Gente que gosta de título é um perigo. Vamos para frente. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e dar a notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Aimaas é filho de Zadok, do sumo sacerdote. Ele aparece aqui porque ele tinha vindo dar um recado ao rei para que o rei tomasse algumas medidas. Ele, como veio como um correio, ele agora queria ser o correio sempre. Tenho a notícia, eu quero dar a notícia ao rei, eu quero voltar e contar para o rei, porque eu já vim de lá com uma notícia para o senhor, agora eu quero levar daqui a notícia para o rei. A gente quer ser sempre reconhecido. E esse Aimaas pediu a Joabe para ir dar a notícia. Vamos continuar. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Ele disse: porque é morto o filho do rei. Preste atenção. Preste bem atenção nisso aqui. Porque é morto o filho do rei. Ele disse isso para Aimaas. Continue. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Mas ele virou-se para o etíope e disse: vai tu e dize ao rei o que viste. Tu és testemunha. Provavelmente o etíope, o cuxita, fosse um dos 10. Ou alguém que estava muito próximo e que viu a morte de Absalão. Você não pode contar uma história que lhe foi contada com detalhes. Você só pode contar uma história com detalhes quando você é participante dessa história. Eu quero terminar isso já, mas vamos verificar. Corre um pouquinho mais. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas? Você não vai receber nenhum centavo pelas novas, porque o etíope que foi com a notícia, esse vai receber a recompensa. Você não vai. Para que você vai correr atrás? O que ele diz? Seja o que for, tornou Aimaas, correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Mas, gente, esse Aimaas era bom de correr, porque para passar de etíope, hoje em dia ninguém passa de etíope. Os etíopes estão todos aí na frente. E esse Aimaas, olha, ele foi fundo correndo. Mas para quê? Se você não foi chamado, você pode dar o apoio, mas você não deve correr para dar notícia. Quem vai dar notícia é o etíope. Vamos ver agora o que aconteceu. Davi estava sentado entre as 2 portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Ele estava no palácio de Manaém, que era o palácio de verão.
E ele estava ali esperando a notícia. O que vai acontecer? Então ele estava sentado lá. Continue. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Uau! Correu à toa. Chegou lá, foi, passou do outro, correu. E aí, agora? E eu quero saber a notícia. Qual é a notícia? Eu vi um alvoroço. Tem muita gente contando alvoroço aí. Você vai abrir a televisão, tem gente contando de alvoroço, e poder latente da alma, e não sei o quê. Vi um grande, mas eu não sei o que era. Mas a Joabe disse para ele: o filho do rei está morto. Mas notícia de ouvir contar não é notícia. Se você não participou do evento da experiência da revelação, você não tem o que contar. Você só tem papo. Você sabe por que você não fala de Jesus? Porque Jesus não é experiência na sua vida. Eu me lembro de um dia que o pastor Abuchaim fez uma ilustração assim muito fácil de se compreender. Ele, não tenho nada aqui, mas vamos aqui. Vamos imaginar, aqui tem um retrato. Preso por tentativa de estupro. Tem um cara aqui. O que é isso aqui? O retrato do senhor fulano Job de Freitas. Está aqui, o retrato. O que é isso aqui? Não tem retrato de ninguém. O que é isso aqui? O retrato. E aqui, nada. Ele pegou um papel para uma senhora e diz assim: por que eu falo de política, eu falo de clube social, eu falo de coisa, mas eu não falo de Jesus? Aí o pastor Abuchaim pegou aquele papel e disse assim: o que é isso aqui? É o retrato do pastor fulano de tal. E o que tem aqui atrás? Nada. É exatamente isso. Aqui é uma realidade para a senhora, fulano de tal. Aqui não é nada. A senhora fala de clube de serviço, a senhora fala de política, porque política e clube de serviço são realidade para a sua vida. Jesus não é nada, a senhora não fala de nada. Eu quase afundei no chão. Mas é isto. O que você tem que falar? Vai falar de quê? Eu ouvi contar. Missionário que vai para o campo, mas não tem a mensagem. Tem o quê? Tem técnica, estudou no seminário, fez coisa, fez isso. Mas contar o quê? O que vai contar? Não tem o que contar. Nós somos testemunhas. Qual é a testemunha? Eu estava naquela cruz com Cristo. Como é que você sabe disso? Porque eu criei. E criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Vamos falar o quê? Vamos falar daquilo que temos experiência. O que foi que você viu? Eu vi foi isto aqui. Vamos continuar para ver se a gente encontra esse mensagem. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Como é que se faz com quem não tem mensagem? Fica do lado. Fica aí. Você não está habilitado, você não tem notícia, você não tem boas novas, você só tem conversa. E aí? Chegou o etíope e disse:
Boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: Sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Sejam como aquele, todos os inimigos do rei, meu senhor. O que é que tem que acontecer com os inimigos do rei, meu senhor? Tem que morrer. Sejam como aquele quem? Como vai o jovem Absalão? Morreu. Ele foi muito próprio, muito capaz de dizer: o que tem que acontecer com você? Morrer. Os inimigos de Deus têm que morrer. Não tem outra notícia. Palavra de Deus, mais ação, igual transformação. Palavra de Deus, Cristo, o mistério revelado. Mais ação. Qual é a ação? Correr para anunciar a notícia certa. Não adianta contar: eu ouvi dizer, eu vi um grande alvoroço. Isso não serve. Só vai servir a notícia que você experimentou. Se você não experimentou, é só discurso. Não há mudança de vida. Só para terminar, porque não tem mais nada. Então, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Agora você vai entender. Quem me dera morrer por ti. Quem foi que morreu por ti? Quem foi que morreu por ti para que tu não morresses fisicamente, mas para que tu morresses para o seu eu, para o mundo, para o diabo? Olha as 3 setas. Você precisa morrer no seu espírito para o diabo, para a morte, para o pecado. Você precisa morrer na sua alma para o seu eu. E você precisa morrer na sua carne, crucificando a carne com suas paixões e concupiscências. As 3 setas estão atingindo o seu coração. O velho homem foi crucificado com Cristo. Aleluia. Absalão morreu. E agora o que vai acontecer? Paz sobre o povo de Deus. Na hora que houver morte do velho homem dentro da sua casa, o que vai acontecer? Paz. Quando morrer o velho homem, o que vai acontecer na igreja? Paz. O que é essa encrencaiada toda? É Absalão fazendo fumaça. Morreu Absalão, o povo de Israel para de brigar, a paz e a mensagem para comunicar. O que eu tenho que correr? Eu tenho que correr, pode ser mais lento do que Ahimaás. É a corrida do etíope, é a corrida de quem viu, é a corrida de quem é testemunha, é a corrida daquele que experimentou. Eu estou morto com Cristo. Cristo é minha vida. Eu morri, por isso que Paulo disse: eu não me glorio em nada mais senão na cruz de Cristo, para a qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Onde é que está aí esse problema de divisão, de briga, de confusão? Eu sou maior, eu sou menor. Ninguém quer ser eu sou menor, só eu sou maior. Só quem gostava de ser menor era João Batista, que dizia: convém que ele cresça e que eu desapareça.
Mas todo mundo quer ser grande, quer ser importante. Você sabe por que Jesus disse: a ninguém chameis de Rabi? Porque Rabi vem do nome Rabab, que significa grande. E um só é grande, o Cristo. Você e eu somos lixo do mundo, escória de todos. Eu estive com o prefeito essa semana e ele estava falando sobre o lixão que vai ser montado aqui para tirar esse chorume e essa questão do lixo que está aqui, uma zona, e tem que fazer uma plataforma, uma base de lançamento, uma pedra fundamental do lixão. E então ele disse que ia botar os jornais do dia e mais algumas coisas lá, e que fizessem uma carta para colocar lá, para que daqui 300 anos, quando forem mexer naquilo lá, naquele lixão, e encontrarem o que foi feito ali, tinha uma carta, tem um jornal, estava lá. E ele fala, depois que ele falou, eu disse: prefeito, a carta já está escrita. Pega uma Bíblia e coloca lá dentro. Porque o lugar da Bíblia é no meio do lixo. Nós somos lixo do mundo e escória de todos. E por causa deste Cristo que invadiu esse lixo para limpar e purificar pecadores desgraçados, é que o Evangelho continua vivo. Não tem ninguém digno. Prefeito, pega uma Bíblia e bote lá no meio desse lixo. Porque lá em Amsterdã, na Holanda, onde estão as mulheres peladas, oferecendo seu corpo publicamente, está o exército da salvação com o seu local. E ali na frente do exército da salvação estão as Bíblias sendo oferecidas a quem passar, a quem quiser pegar. E alguém chegou e disse assim: eu fiquei horrorizado de ver a Bíblia no meio daquela prostituição. E eu disse: eu fiquei alegre de ver a Bíblia naquele lugar, porque o lugar da Bíblia é ali, salvando e libertando pessoas, porque a palavra de Deus é esta: eu vim buscar e salvar pecadores e não justos. Eu vim buscar quem não presta. E esta é a mensagem do Evangelho da salvação. Eu dou graças a Deus, porque ainda há muitos que pregam o Evangelho, que pregam uma boa notícia. Absalão morreu. O velho homem foi crucificado com Cristo. Eu sou prova disso. Cristo é minha vida. Amém. E agora? Agora nós temos notícia para contar para os outros. Vamos contar para o rei que Absalão foi crucificado, que o velho homem, criador de caso, morreu juntamente com Cristo. Missão integral. Eu não gosto muito dessa palavra por causa do problema do comunismo que está por trás dos integrais. Mas eu gosto da missão inteira, para o homem inteiro. Eu sei que tem uma pitadinha aí de coisa que a gente não vai discutir hoje, não. Mas a missão é essa. Deus veio para salvar, para curar, para libertar este homem. Veio para desendemoniar esse bicho endemoniado. Veio para sarar esses loucos, enlouquecidos pelo poder. E veio para fazer paralíticos andarem, em busca de pecadores desgraçados como eu e você, e abraçá-los e tocá-los como Jesus tocou. Amém. Esse é o Evangelho. O resto é conversa fiada
E Deus se interessa com o estômago da pessoa, para dar comida à pessoa. E Deus se interessa em remédio para a pessoa. E Deus se interessa por crianças que estão sendo violentadas. E a professora a doutora Selma disse hoje, você sabe por quê? Existem muitas crianças hoje em lares, não de órfãos de pais, mas porque elas estão sendo abrigadas, porque lá na casa delas elas estão sendo abusadas pelos pais. Abusadas fisicamente, abusadas socialmente, abusadas sexualmente. E ela foi muito categórica. E é a nossa missão como igreja. E eu estou muito seriamente pensando nessa questão da velhice. Eu estou vendo a igreja ficando velha. E tem uns velhos aí que não tem filho para cuidar deles. Então temos que cuidar de fazer uma casinha de velho ali na Colina da Graça. E botar um bocado de velha com a Amélia e eu. Para a gente cuidar lá e ficar lá orando. Enquanto todo mundo está acontecendo. Velho não pode fazer muita coisa, mas pode orar. Simeão e Ana estavam lá no templo na hora da chegada do filho. E eles estavam lá orando. Já estavam velhinhos, mas estavam orando e adorando ao Senhor. Isso já é projeto de missões, viu? Aquele terreno não pode ficar lá só sendo para fazer final de semana e coisa assim, não. Aquele terreno tem que virar um centro de missões integrais nessa cidade de Londrina. E vocês que tratem de começar a orar sobre isso, porque as forças do inferno não querem que aquilo saia. Mas o Rei dos Reis quer. E o negócio vai. Quando ele quer, você está vendo o que é que aconteceu. E aí não vamos tratar do negócio do Uzai e do Aitofel, porque hoje não é dia. Mas vocês leiam a Bíblia que vocês vão ver por que as coisas acontecem. E aí vê por quê. Muita gente não crê na graça. Tem que levar um balde de peso nas costas. Mas a graça é Deus labutando e lutando. E luta pelo seu povo. E ele prevalece. Sempre. Sempre. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Eu tenho medo dos Illuminati, mas tenho um amor pelo judeu danado. Eu acho que é meu lado de preservação. Não quero botar o bico contra esse povo. Porque esse povo tem uma bênção que Deus não vai tirar nunca. Até 1000 gerações. Até 1000 gerações. De Abraão até agora só foram 100. 4.000 anos. Ainda tem muito, viu, meu filho? Cuidado com o judeu. É um povinho santo. Eu sei que tem muita gente, e eu também já andei aí falando mal deles. Aí Deus me disse o seguinte: olha, para disso aí, porque eu amo esse povo. Esse povo é meu. Assim como a igreja é minha. Para de ficar falando mal da minha igreja. Ela é minha. Quem cuida dela sou eu. E você trata de fazer o seu trabalho. Qual é o meu? Contar a notícia que a Imaás não sabia contar. E aí o que o Senhor disse? Vai lembrar que você, naquele dia que eu fui crucificado, você foi crucificado junto com ele. Vem lembrar que naquele dia... Você sabe por que todo mundo fica dizendo assim: e o sangue nos purifica, e o sangue nos purifica, e o sangue derramado? Por que sangue foi derramado? Porque a vida da alma está no sangue. E a vida da alma não presta para nada. Jesus precisou esgotar a última gota de sangue. Ele ressuscitou. Tem carne, tem osso, mas não tem sangue. E o seu sangue está aqui na terra como expiação pelo pecado. Satanás não pode nos tocar por causa do sangue, porque a vida da alma foi dada. E nós vamos agora tomar essa ceia, lembrando, quem já experimentou o novo nascimento é convidado a participar da ceia do Senhor. Como é que a gente experimenta o novo nascimento? Crendo. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos
o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é de se fazerem, não. Tem uma versão aí que está dizendo de se fazerem, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, da vontade de Deus. Foi Deus quem quis, é Deus que buscou você. Você é um rabutalho, você é o lixo, mas Deus te ama. Deus colocou o seu amor em cima de você, e Ele é um amor louco, é o amor da cruz. E agora nós vamos participar. Quem é que vai vigiar você? Não pode tomar. Pode tomar. Ninguém pode dizer isto, só o Espírito Santo de Deus. Examine-se o homem e assim coma e assim tome, porque é pela fé que nós vivemos a fé no Cordeiro. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.